Hoje no programa 9 Minutos a gente vai falar a respeito da paixão do brasileiro, mas vista por outra ótica, não aquela do cara na arquibancada, não aquela do cara que está sentado na frente da poltrona torcendo para o seu time. Vamos falar sobre a ótica do gestor, do profissional preparado para entender e interpretar o futebol como negócio. Para isso a gente vai conversar com um especialista que é o mestre em gestão esportiva Gustavo Vieira, com quem nós passamos a conversar agora. O Gustavo, aliás, mestre em gestão esportiva é um título assim, da gente falar com a boca meia cheia. Você não antes obteve esse mestrado? Eu fiz um mestrado promovido pela FIFA, Federação Internacional de Futebol, em 3 universidades europeias, em 3 momentos distintos, né? São 3 módulos, um módulo em direito esportivo, um módulo em gestão e um módulo na área humanitária do esporte, que eles falam que é a parte de sociologia, a parte de história, enfim, são 3 universidades europeias que se juntaram e fizeram esse mestrado. Direito esportivo? Direito esportivo, a parte de gestão e negócios, na Bocconi, na Itália. O business mesmo, né? O business, e depois parte módulo, humanitária. A parte humanitária. Jogador também é gente, tipo assim. Também a parte de história do esporte, a parte de sociologia, como que o esporte interfere nas características de um certo país. E como que ele dá mobilidade social, né? Impressionante. Mobilidade social também. Eles costumam falar que, na verdade, o futebol é o espelho da sociedade. Inclusive na simulação das faltas lá, aquelas coisas todas, né? Uhum. Tem muito do brasileiro naquilo, né? Com certeza. Levar vantagem, se dar bem no lance, fingir aquele pênalti que não... Você vê que em sociedades países mais desenvolvidos, de fato, tem um esporte mais organizado. Critico, inclusive, isso. Não aceito essa cultura do nosso jogador, né? Então, Ô, Gustavo, como você analisa o negócio do futebol, pelo menos como ele é praticado aqui no Brasil? olha, é importante ressaltar que o esporte, a lógica do negócio de futebol é um pouco diferente da lógica de uma empresa, né? Então, tem várias vertentes aí, né? Primeiro que a maior parte da receita gerada no negócio futebol é destinada ao seu empregado, que são os jogadores, né? Então, todo o fluxo financeiro acaba indo quase em sua totalidade para os jogadores. Tem uma máxima também no futebol que sempre é necessário ganhar, né? Então, você trabalha a semana inteira para ter um resultado dentro de campo no final de semana. Seu concorrente é vital para o seu negócio, né? O que seria da Desportiva sem o Rio Branco? Você tem essa necessidade de ter um rival para gerar receita para o seu próprio negócio. Então, é importante ressaltar isso. A sua avaliação é pública. Todo mundo entende futebol. Todo mundo entende futebol, né? Pra você ter ideia, acho que é a única atividade hoje que nós temos 5 páginas diárias no jornal. Então, você é avaliado publicamente e semanalmente. Então, isso é uma outra questão. A gestão de pessoas no meio do futebol é um pouco diferente, porque, né, os seus empregados são muito jovens. Então, tem toda uma diferença em relação a isso. Também tem outras questões também. São poucas vagas de empregos para executivos, né? A questão curricular é muito pouco hoje avaliada, né? Você tem pouco investimento em capacitação e treinamento também, então são essas diferenças aí. Agora parece que há algo assim de escuso no futebol, sombrio. A gente vê jogador sendo vendido por somas astronômicas, vão para fora, depois voltam, meses depois voltam, ou por inadaptação, mas sempre soa a suspeita de que houve uma lavagem de dinheiro. Olha, na verdade é uma questão de mercado, né? Tem alguém vendendo e tem alguém comprando. Então o jogador hoje é como se fosse uma commodity, ele tem um valor no mercado internacional. Então, existem essas operações, contabilmente eu não sei como funciona realmente essas operações aí, mas é uma questão de mercado. Se você tem um produto ali, que no caso que é o direito econômico do jogador e o direito federativo, que são 2 pontos diferentes. O direito federativo é o fato de você federar um jogador em um certo clube. O direito econômico é quanto vale aquela rescisão contratual do jogador. Então, basicamente é uma questão econômica, uma questão de business, né? Além de situações como essa do Neymar, que agora você descobriu por fora que o pai levou, era quase tanto o valor da transação. Isso aí deve ser também cultura de negociação de futebol, né? Como eu disse, eu nunca participei dessa operação financeira. Não, mas eu sei, não significa. Às vezes a gente sabe das coisas sem necessariamente estar envolvido eu acompanhei pela imprensa, eu não sei como contabilmente foi lançado isso. O nível de profissionalização da gestão do futebol no Brasil, como é que está? Nos últimos 10 anos houve um avanço. Você vê que alguns clubes conseguiram chegar num patamar bem interessante. O Internacional hoje é um clube que faz um programa de sócio-torcedor bem interessante.
Houve melhoria em algumas arenas já, né? O Grêmio mesmo agora conseguiu receber uma bela arena, o Corinthians vai ter uma bela arena, então isso tudo vai conseguir maximizar a receita. Mas houve um avanço, sim, temos alguns bons gestores em alguns clubes. As referências nossas aqui são os Internacional, São Paulo, Cruzeiro, eu acho. Né? Depende em quê? Em gestão. O clube empresa. O Atlético Paranaense, né, que fez um planejamento estratégico de 10 anos, saiu de uma Série B e foi campeão brasileiro e construiu um estádio e hoje tem um dos melhores CT do Brasil. Então, para mim, o grande case brasileiro é o Atlético Paranaense. Era um clube que poucas pessoas falavam, estava na Série B, tinha um estádio bem acanhado. Hoje em dia tem as melhores arenas, tem um CT belíssimo, forma grandes jogadores, ganha muito dinheiro com a formação de jogadores e venda desses jogadores. Então, para mim, um caso de sucesso, de fato, é o Atlético Paranaense, que está, inclusive, não está no eixo Rio-São Paulo. Isso é um fator, uma particularidade, relevante. O Inter também tem feito um belo trabalho em relação ao programa sócio-torcedores, são mais de 100 mil sócios-torcedores pagando mensalmente. Então, você imagina o que gera de receita. Uma fonte de receita que dá uma certa autonomia ao clube. Uma fonte de receita, o clube é praticamente independente. A respeito do trabalho do Inter com o programa sócio-torcedor, a gente fala a respeito de ativo do clube, na verdade, é menos o plantel e mais o tamanho da torcida, né? Por exemplo, eu digo o seguinte, claro que isso já deve ter sido percebido por tão óbvio que é, mas o grande patrimônio de um clube seria a sua torcida, porque tem todo um potencial de consumo que poderia se transformar em mercado consumidor de produtos licenciados para aquela marca. Nós temos uma cultura de formação aqui que fora do eixo Rio-São Paulo, a maioria das torcidas é vinculada a times do Rio. Então você pensa em Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, o potencial de consumo que tem essas torcidas era para estar gerando também negócios ao nível em que um Barcelona, um Real Madrid, um Manchester, uma Inter e outros clubes. Não, eu estou viajando e achando que são realidades diferentes. Vamos tentar responder por parte, né? Primeiro que nem sempre o ativo de um clube, o maior ativo é a torcida. Não, nem sempre. Nem sempre. Nós temos clubes empresas, que são clubes novos, que realmente não têm torcedores, o interesse deles é unicamente a venda de direitos econômicos e federativos de atletas. Preparar atleta e vender. Vender. É o caso da Trafic, é o caso do Boa Esporte hoje, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. São os novos clubes empresa. Sim. Então, na verdade, eles não interessam se estão jogando em Betim ou se estão jogando em Nova Iguaçu. Interessa que eles querem uma vitrine para estar apresentando o seu produto, que produtos, ou qual são esses jogadores. Então, a gente tem que ver qual a estratégia de cada clube. Tem os clubes tradicionais, no modelo associativo, que são os grandes clubes do Rio, que é o caso do Rio Branco, que é o caso do Desportivo, que é o caso do Estrela do Norte, que são clubes o Vitória Futebol Clube, que é um clube centenário, que de fato seu maior patrimônio é a torcida. Mas temos casos também que são novos clubes aí, que o interesse deles é a venda de jogadores. Então, são estratégias diferentes. Com relação a essa questão de chegar no patamares do mercado europeu, cabe ressaltar hoje, Ostar, que o mercado brasileiro do futebol movimenta hoje 21 bilhões de reais, incluindo clubes, federações e toda a cadeia produtiva do futebol hoje movimenta 62 bilhões, né? Então, só que a gente tem potencial para alcançar números muito maiores. Hoje o futebol representa 0,2% do PIB nacional. A gente tem potencial para chegar a 1,1% do PIB nacional. Nós geramos hoje 370 mil empregos diretos. A gente tem potencial para chegar a 2 bilhões. Mas esse potencial, o que significa o quê? O potencial é aquilo que está potente, pode vir potencial de mercado se for melhor trabalhado. Então, tem expectativa de chegar a esse mercado. Tem estudos aí da Fundação Getúlio Vargas, que fez um diagnóstico bem robusto em relação a isso. Sim. Então, tem algumas medidas que devem ser executadas aí para a gente estar alcançando o que o mercado brasileiro consegue absorver em termos de crescimento. Como é que você vê dentro do negócio e inerente aos riscos do negócio, isso que você falou da cultura de ganhar sempre, ou seja, nossa cultura futebolística, um técnico roda com 3, 4 derrotas, 5 derrotas. Né? Nós temos exemplos de outras sociedades onde se firmaram grandes clubes, onde foi feito trabalho de longo prazo. Não vou chegar ao extremo daquele do Manchester, onde o cara ficou mais de 20 anos, que aquilo também é uma exceção. Isso é uma utopia, né? Isso é uma exceção. Mas como é que você vê essa questão dessa permanente foice sobre a cabeça do técnico, o que faz, inclusive, influenciar no padrão de jogo que às vezes pode ser desenvolvido? Ou seja, às vezes mais importante do que ganhar é não perder.
Tem alguns clubes que já enxergaram que isso não funciona, né? Principalmente nas categorias de base, onde eles mantêm toda a comissão técnica para formar jogadores de acordo com a característica da sua equipe. Agora, e alguns outros clubes também, eles vão na seguinte lógica: é muito mais fácil demitir um técnico do que demitir um plantel inteiro. E é muito mais barato. Ou a estrela do plantel, às vezes, né? Ou a estrela do plantel, então eles vão pelo caminho mais curto. Nem sempre funciona. Às vezes funciona, às vezes não. Mas isso é uma característica do futebol brasileiro. Você falou a respeito de uma especialização no aspecto humanitário do futebol, na sua formação de mestre. Como é que você vê essa questão do Brasil aqui? O preparo psicológico requerido por um jovem que depois de 4 ou 5 grandes se torna ídolo de repente. O garoto... Vê um Adriano, o imperador, é muito citado como exemplo disso. Todo um potencial maravilhoso que de repente se perde por uma certa incapacidade de lidar com aquele sucesso. Pouquíssimos são os clubes que trabalham essa questão psicológica, que tem um atendimento permanente dos seus atletas, e até mesmo os seus agentes, às vezes, são muito mal preparados, né? Então, uma pessoa mal preparada não consegue aconselhar de forma correta um menino de 16, 17 anos, 18 anos, que tem jogadores aí com 19 anos aí que atingem na Série B e Série A, começam a ganhar salários aí maiores do que executivos, né? Mas poucos são os clubes que trabalham essa parte psicológica dos jogadores. Gustavo, o planeta futebol é muito rico, teríamos uma série de questões a serem discutidas aqui com você, né? Eu quero saber de você o seguinte: o que um time capixaba precisa para, pelo menos, chegar na Série B? Primeiro que a gente precisa potencializar a capacidade de geração de receita de um clube, né? Porque hoje o futebol está muito baseado, hoje o futebol virou uma briga quase que orçamentária, né? Então a gente tem que equiparar orçamentos. Os clubes capixabas os orçamentos dos clubes capixabas são muito aquém dos clubes dos outros estados por uma série de fatores, né? Ou do mínimo desejável. Do mínimo desejável, do mínimo desejável. Então a gente está disputando hoje uma Série D em condições inferiores, orçamentariamente falando, dos outros estados. Então a gente tem que, no mínimo, equiparar esse orçamento. Quando eu digo orçamento, é investimento em folha, em comissão técnica, instalações, toda essa questão logística, né? Então a gente tem que dar reais condições de trabalho, equiparar as condições de trabalho para estar disputando um campeonato em condições iguais. E como fazer isso? Aí tem uma série, agora tem uma série de questões que tem que ser levantadas. Primeiro, a questão das praças, as praças dos nossos estádios, as praças esportivas dos estádios. É necessária a melhoria das praças esportivas dos nossos estádios. Será entregue agora uma bela praça esportiva, o Kleber Andrade, de fato, vai ser um fator novo no futebol capixaba, é importante, mas nós necessitamos de outros locais também. Como Linhares não tem a praça esportiva hoje. Então, o tamanho de Linhares, o município da Serra não tem. A maior praça esportiva da capital é o estádio Salvador Costa, para 3 mil, um estádio que necessita de ampliação, necessita de modernização. Então, é difícil você fazer futebol sem ter uma praça adequada, né? A questão da visibilidade também. Hoje, um clube local, quando vai apresentar uma proposta de patrocínio, um patrocinador, a primeira pergunta que o potencial patrocinador faz: quantos jogos serão transmitidos? Quantas vezes minha marca vai ser exibida? E se a gente pega os jornais locais também, você olha jornais locais, a última página do jornal local, que é uma das páginas principais, né? Fora a capa, é a última página, são clubes do Rio estampados. Então, fica um pouco difícil você vender o seu clube assim, dessa forma. Então, essa questão da visibilidade, das praças esportivas, a questão da melhoria também um pouco da gestão também, vai tudo influenciar para a gente conseguir equiparar o orçamento. Tudo isso aí está contribuindo para que a gente persevere e se eternize na Série E, né? Daqui a pouco nós vamos cair para a Série E, não? Nós estamos na Série D hoje, né? Não vamos cair para a Série E, não. A gente vai subir para a Série C. Muito grato, Gustavo, pela sua presença aqui. Vamos subir para a Série C. Nossa Senhora da Penha, de repente, entra em campo também. Temos tudo para subir. Temos aí um caminho aí para percorrer. Grato, Gustavo, pela sua presença. Tá bom, então. Em nome minuto, a presença desse especialista em gestão esportiva, mestre em gestão esportiva, Gustavo Vieira. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender